Alô, galera, aquele abraço, chegando para fazermos um balanço da largada da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Começou nesse sábado, termina no domingo. Teve vitórias de Fluminense, Atlético Mineiro e Flamengo, e o empate do Palmeiras com o Bragantino. Se o Fluminense venceu, o Cuiabá perdeu. Se o Atlético Mineiro ganhou, o Inter perdeu. Aliás, terceira derrota seguida do Inter e pela terceira vez por 2-0. Perdeu para o São Paulo no Morumbi, 2-0. Para o Atlético Paranaense, no Beira-Rio, 2-0. Para o Atlético Mineiro, em BH, 2-0. Desde 2021, o Inter não perdia 3 partidas seguidas. Teve também a derrota do Bahia. Se o Flamengo venceu, o Bahia perdeu. Aliás, jogo de muitas polêmicas esse aqui do Flamengo contra o Bahia em Salvador. Palmeiras e Bragantino, portanto, o jogo terminou empatado. A rodada começou nesse sábado, termina no domingo. Projetar a rodada a partir de agora no plantão do Paulinho. Antes, as odds para Espanhol e Barcelona. O Barcelona pode ser campeão espanhol de forma antecipada. Nesse domingo, 4 da tarde, tem clássico em Barcelona entre Espanhol e Barcelona. Vamos para as odds. Tô vendo ali, ó. Vitória do Espanhol pagando 5,50. Empate, odd de 4,20. Vitória do Barcelona, a odd de 1,61, 1,61. Entra no site da KTO, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho. Vamos nessa então? Vamos lá. Lembrando que, como o Palmeiras empatou com o Bragantino, não venceu o jogo, o Botafogo segue líder, isolado, tem 15 pontos na tabela, o Fogão. Nesta rodada, o Botafogo não perde a liderança. Lembrando que o Fogão entra em campo para jogar contra o Goiás em Goiânia nesse domingo, 6h30 da noite. Mesmo perdendo, o Botafogo fecha a rodada como líder, tem 15 pontos. Ninguém ultrapassa na rodada atual a equipe do Botafogo. Botafogo 15 pontos, portanto, joga contra o Goiás. Palmeiras, que empatou com o Bragantino, é segundo colocado, tem 14 pontos. Fluminense venceu o Cuiabá por 2-0, é o terceiro com 13. E o Atlético Mineiro, que bateu o Inter também por 2-0, é o quarto colocado, tem 10 pontos na tabela. Por falar em Inter, o Inter no momento é 12º, tem 7 pontos, 3 derrotas seguidas. Na rodada ainda pode ser ultrapassado pelo Vasco da Gama, pelo Corinthians. Esses dois times podem ultrapassar o Internacional na tabela. Então o Inter pode cair aqui para 14ª posição, porque aqui, ó, Bragantino e Bahia já jogaram, o Vasco da Gama tem 6 pontos. Se o Vasco empatar o seu jogo... não passa o Inter não, porque o Inter tem 2 vitórias. Se o Vasco vencer o seu jogo, vamos ver aqui o Vasco e quem? Aqui, ó. O Vasco da Gama, cadê o Vasco? Pega o Santos em casa. Se o Vasco vencer o Santos, o Vasco ultrapassa o Inter. E o Corinthians, que joga contra o São Paulo, o Clássico Paulista. O Coringão tem 4 pontos, uma vitória, saldo -5. Se o Coringão vencer o jogo por 1-0, também ultrapassa o Inter. Então o Inter é 12º, pode terminar a rodada em 13º ou também até mesmo caindo para a 14ª posição na tabela. O Bahia, que para mim foi assaltado hoje, né? É na Fonte Nova em Salvador, Flamengo 3, Bahia 2. O árbitro da partida, o Paulo César Zanovelli de Minas Gerais, da FIFA de Minas, primeiro expulsou o Rezende, para mim, bem expulso, segundo cartão amarelo, e aí de uma forma errada, pelo teatro que fez, cena de cinema do Gabigol, ele acabou expulsando também o zagueiro Canu. Dos 30 do segundo tempo até o final, o Flamengo jogou com 2 jogadores a mais e quase tomou o gol de empate da equipe do Bahia. Bahia que volta a jogar agora pelo Brasileirão contra o Goiás, em Salvador, no fim de semana, e o Flamengo pega o Corinthians também no fim de semana, lá no Rio de Janeiro. Fluminense, que é terceiro colocado, bateu o Cuiabá por 2-0, volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro. No fim de semana, o clássico contra o Botafogo, o mando de campo é do Botafogo. E o Cuiabá pega o Cruzeiro em BH. Palmeiras e Bragantino. Palmeiras aqui, ó, segundo colocado com 14, o Bragantino 13º com 7. O Palmeiras vai enfrentar na próxima rodada do Brasileiro o Santos na Vila Belmiro. E o Bragantino pega o Atlético Paranaense na capital paranaense, lá em Curitiba. Finalmente, Atlético Mineiro e Inter. O Galo que bateu o Inter por 2-0. Aliás, os gols do Galo. Na largada, 2 minutos e meio de partida, gol do Vargas. Nos acréscimos, o Paulinho ampliou para 2-0.
O Galo joga agora contra o Coritiba, na capital paranaense, no próximo final de semana. E o Inter tem clássico Grenal na Arena. Grenal agora na próxima rodada. Mas a sexta rodada não terminou ainda, né, pessoal? Termina no domingo, nesse domingo, portanto, aí com Vasco e Santos que jogam às 4 da tarde, lá no Rio. Com Corinthians e São Paulo no clássico na Neoquímica Arena. Com o Grêmio recebendo na Arena o Fortaleza. E às 6h30 da noite, 3 partidas. Na capital paranaense, em Curitiba, na Arena, tem Atletiba, Atlético e Curitiba. Em Goiânia, no Ailê Pinheiro, na Fazendinha, o Goiás recebe o Botafogo. E tem clássico no Independência em BH, clássico mineiro entre América e Cruzeiro. São jogos que fecham esta sexta rodada que teve Bahia 2, Flamengo 3, Palmeiras e Bragantino 1-1, Fluminense 2, Cuiabá 0, Atlético Mineiro 2, Internacional 0. Nesse domingo, depois de fechar a rodada, eu volto com um novo vídeo para fazermos um balanço aí sim com a sexta rodada fechada. Por enquanto, Botafogo, Palmeiras, Fluminense e Atlético Mineiro no G4, vagas diretas para a Copa Libertadores de 2024. Flamengo e Atlético Paranaense com a chamada vaga para pré-Libertadores. Cruzeiro, Fortaleza, São Paulo, Santos, Grêmio e Inter indo hoje para a Copa Sul-Americana da próxima temporada. Caindo para a Série B, Cuiabá, Goiás, Curitiba e também o América Mineiro. É isso aí. Fluminense, Galo, Flamengo. Os 3 vencedores dessa largada da sexta rodada. Tchau!